Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Camino Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos! Olá, bem-vindos ao E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Eu só queria saber se você vai bem. Sim, mas hoje quem ia começar perguntando era eu. Tudo bem, não faz diferença. Muito bem, Martin, vamos lá. O tema de hoje geralmente não nos faz sermos vistos com bons olhos. Sim, e... Quando foi a primeira vez que você falou sobre isso? Há muitos anos atrás, mas hoje faremos uma atualização sobre o assunto. Sim, e será que mudou alguma coisa? Na verdade, piorou. É incrível como você tem falado sobre isso já há 38 anos e nada mudou, só piora. Mas é exatamente a mesma mensagem que você tem dado ao longo de 38 anos e ainda é atual. Ainda é atual. Vamos orar então para começar. Querido Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui nesta conversa e pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e a dos ouvintes também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não acho que será possível falarmos sobre esse assunto em apenas um episódio, porque os jesuítas são uma organização clandestina. Eles se infiltram em tudo.
Isso faz com que abordar todos os aspectos da questão seja impossível, a menos que você faça uma série sobre eles. Aí sim você terá uma visão completa. Nós não vamos falar sobre as suas intrigas políticas hoje. Não vamos falar sobre o seu domínio sobre os sistemas educacionais. Não vamos falar sobre a sua infiltração nos negócios e comércios e governos e todas essas coisas. Também não vamos falar sobre a história diabólica deles, que os fizeram ser banidos aqui e acolá. Falaremos sobre o aspecto espiritual. Eu acho que as pessoas se surpreenderão ao ver aonde alcançam os tentáculos deles. Sim, porque o objetivo deles é destruir o protestantismo, assim como se livrarem daquilo que chamam de áspide venenosa, ou seja, a Bíblia, e substituí-la com versões diluídas e distorcidas, que não são claras sobre a verdade e dão espaço para o gnosticismo. Eu também sei de antemão que muitos dentre o nosso próprio povo não gostam muito desse assunto, mas eu peço que ouçam com calma. Não tirem conclusões precipitadas. Sim, apenas leiam as declarações e vejam que não somos nós dizendo nada disso. Sim? Muito bem. O livro de Wiley's, A História da Reforma Protestante, é uma das melhores fontes que existem. Então vamos começar com uma citação deste livro. Eu gosto muito da maneira como ele escreve. Eles sabiam muito bem como utilizar a língua inglesa. Isso é muito verdade. Existem parágrafos que poderiam ser uma frase. Sim, é verdade. Mas vamos lá. O protestantismo não é apenas o resultado do progresso humano. Não é um mero princípio de perfectibilidade inerente à humanidade, ocupando o lugar de um dos seus poderes nativos, em virtude do qual, quando a sociedade se torna corrupta, ela pode se purificar. E, quando é interrompida em seu curso por alguma força externa ou para exaustão, pode recuperar suas energias e seguir adiante em seu caminho. Muito bem, Martin. É uma citação bastante profunda. Então, vamos simplificá-la. Ser um protestante não está inerente a nós mesmos. Deve vir de uma centelha divina. É algo que vem de fora. Não é algo que a humanidade pode simplesmente se autocorrigir. Se Deus não intervir em seu coração, você nunca obterá os princípios, nunca o compreenderá, e terminará onde a humanidade está. Na verdade, você irá de mal a pior. Você nunca irá do mal ao melhor. E mesmo que, por meio do engano, pareça melhorar, na verdade, está ficando pior. Esta é uma citação muito profunda. Eu acho que isso resume o parágrafo que lemos. Não é produto da razão individual, nem o resultado das reflexões e energias conjuntas da espécie. É divino, Martin. O protestantismo é um princípio que tem a sua origem fora da sociedade humana. É um enxerto divino na natureza intelectual e moral do homem, pelo qual novas vitalidades e forças são introduzidas e o tronco humano produz, a partir de então, um fruto mais nobre. Você não pode fazer isso por si mesmo. Tem que vir de fora. Ou seja, rejeitar o protestantismo é rejeitar a Deus. Com certeza. É a descida de uma influência nascida do céu que se alia aos instintos e poderes do indivíduo com todas as leis e anseios da sociedade, a qual, despertando tanto o ser individual como o social a uma nova vida e direcionando os seus esforços a objetivos mais nobres, que permite o mais alto desenvolvimento daquilo que a humanidade é capaz, assim como de todas as suas maiores conquistas. Ou seja, o protestantismo é o cristianismo reavivado. O protestantismo também é o inimigo das forças do mal. Com certeza. Para os inimigos da verdade, o protestantismo deve ser erradicado. Ele é um obstáculo. Como já dissemos, este é o livro A História do Protestantismo, de Wiley. É uma fonte de muito boa reputação. Vamos acrescentar ainda outra afirmação do livro Grande Conflito.
Ao longo da cristandade, o protestantismo foi ameaçado por inimigos formidáveis. O primeiro triunfo da Reforma passou. Roma convocou novas forças na esperança de destruí-lo. Nesta ocasião, a Ordem dos Jesuítas foi criada. A mais cruel, inescrupulosa e poderosa entre todos os campeões do papado. Não havia crime grande demais para cometerem. Nenhum engano era baixo demais para que praticassem. Nenhum disfarce difícil demais para assumirem. Votados à pobreza e humildade perpétuas, seu objetivo estudado era garantir riqueza e poder, ser devotos à derrubada do protestantismo e ao restabelecimento da supremacia papal. E sabe de uma coisa? Essa descrição deles chega até a ser branda. Para descrevê-los, eu utilizaria adjetivos muito mais adequados, digamos. Adjetivos muito mais fortes do que estes. E não estamos sendo levianos aqui. Isso é fato histórico. Uma vez que se entende o objetivo deles, todos deveriam se sentir assim. Há muito sangue nas mãos deles. Coisas do pior tipo que você pode imaginar. Drogas, coerção, armas, guerras, assassinatos. É inacreditável o fato desta ordem ainda estar funcionando hoje. Eles são satânicos. Eles não têm simpatia nenhuma pela humanidade. Não têm simpatia pela humanidade. Eles foram completamente destituídos de sensibilidade humana. Isso porque faz parte do voto deles serem como um cadáver. Contanto que os interesses deles sejam atingidos, não importa quantas pessoas morram nesse processo e nem quantos são utilizados para a destruição. Ao aparecerem como membros de sua ordem, usavam um traje de santidade, visitando prisões, hospitais, ministrando aos doentes e pobres, professando ter renunciado ao mundo e carregando o sagrado nome de Jesus, que tanto fez o bem. Mas, sob esse exterior irrepreensível, os propósitos mais criminosos e mortais frequentemente eram ocultados. Era um princípio fundamental da ordem que o fim justifica os meios. Por esse código, mentir, roubar, cometer perjúrio e assassinato não eram apenas perdoáveis, mas também louváveis quando serviam aos interesses da Igreja. Sob os diversos disfarces, os jesuítas trabalhavam seu caminho para cargos de Estado, ascendendo a conselheiros de reis e moldando a política das nações. E isso não é conjectura, isso é fato histórico. Nós temos centenas de fontes que poderíamos colocar aí na tela comprovando este fato. De presidentes dos Estados Unidos a líderes mundiais, a milhares de milhares que perceberam isso daí ao longo dos anos. E esse leopardo aí nunca muda suas manchas. Ele apenas cava mais fundo como uma topeira, aonde esconde a sua perversidade. Sim, você descreveu muito bem. Em 1816, John Adams escreveu ao presidente Jefferson: "Não teremos aqui enxames regulares deles, com tantos disfarces quanto apenas um rei dos ciganos pode assumir, vestidos como pintores, editores, escritores e mestres de escola. Se alguma vez existiu um grupo de homens que merecesse a condenação eterna na terra e no inferno, esta é a Sociedade de Loyola." Acho que ele não gostava deles. A julgar pelas palavras dele, me parece que ele não gostava mesmo. Mas, Martin, na minha pequena experiência de vida, veja, já estou chegando aos 76. Nossa, Martin, eu tô velho, hein? Velho? Sim. Ah, que nada. Sabe de uma coisa, Martin? Quando eu olho para pessoas como Trump e o Papa Francisco, eu penso, ora, se esses dois estão na ativa, eu também devo estar. Ora, Walter, você ainda é um menino. Obrigado. Mas, voltando à citação que lemos, eu ainda acrescentaria mais palavras à descrição que ele fez dos jesuítas. Esse pessoal ainda é gentil com eles. Uau! Os jesuítas não merecem toda essa gentileza. Eu realmente não consigo ser gentil com eles. Eu não tenho absolutamente nada de bom para falar deles. Mesmo a filantropia deles é uma grande mentira. Sim. O chamado mundo cristão será o teatro de grandes e decisivas ações.
Homens em autoridade promulgarão leis para controlar a consciência de acordo com o exemplo do papado. E esse é o objetivo deles, Martin. Babilônia fará com que todas as nações bebam do vinho da fúria de sua fornicação, e cada país estará envolvido. Ninguém é capaz de escapar de suas maquinações. Ninguém. Isso é importante porque alguns pensam, não, eles não podem estar em todo lugar. Bem, nós veremos. Caiu a grande Babilônia. E precisamos saber por que ela caiu. Por que bebeu desse vinho? E quem colocou esse vinho para eles? Os jesuítas, com todos os seus disfarces. Muitos deles fingiram ser pastores protestantes para o mundo protestante. Também fingiram ser imãs para os muçulmanos. Também fingiram ser líderes da sociedade indiana como faquirs. E também seja lá mais o que fingiram. Fingiram ser os melhores hindus, os melhores budistas. Nada escapou do disfarce deles. Tudo para disseminar uma espiritualidade que vem de baixo e não de cima. É isso mesmo. Muito bem, Martin. Para conseguir esse objetivo, deve-se substituir os valores morais absolutos pelo relativismo. Se você quer lutar contra Deus, você deve fingir que está usando as armas de Deus. Deve pervertê-las a tal ponto que passem a achar que você está servindo a Deus, enquanto na verdade está servindo Baal. Esse é o X da questão. Porque, veja, a primeira vez que eu vi isso, os meus olhos realmente foram abertos. Nós somos muito enganados. Nós achamos que esses infiltrados nessas denominações são bons cristãos. Você costumava adorar em denominações como essas, não é? Com certeza. E veja, não devemos culpar os enganados. Não, porque as pessoas estão sendo enganadas. E quem tirou você do engano? Com certeza foi o próprio Deus. Ele moveu o seu coração. E eu gostaria de deixar algo claro a todo mundo aqui. Ser enganado é a pior coisa do mundo. Eu sinto muita compaixão por todas essas pessoas que estão nessas denominações sendo enganadas. Mas não é essa a razão pela qual estamos fazendo esses programas? Exatamente. Para acordar as pessoas. É por isso que estamos fazendo esses programas, para que as pessoas sejam iluminadas com a verdade, para não serem mais enganadas. Correto. Nós não somos contra denominações. Somos contra o vinho do engano que está sendo dado a beber às pessoas, sem que elas nem mesmo saibam. Nem mesmo os pastores sabem. Ninguém sabe. Porque os jesuítas envenenaram tudo de uma maneira muito bem feita. Assim, tem pastores que acham que estão bebendo de uma fonte divina, quando na verdade não é. Vamos ver então como eles substituíram as morais absolutas. Hebreus 12, verso 25 a 28. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A retribuição está chegando, Martin? Claro. Está vindo, né? E se no passado houve uma sacudidura, no fim também haverá uma. E se não dermos ouvidos à voz... E, aliás, onde ouvimos a voz dele? Pelas Escrituras. E, Martin, as Escrituras não são chamadas de a palavra? Elas são o nosso guia. Um único. Sim, e não um guru qualquer. Ou um coach, ou um conselheiro espiritual, falando um monte de bobazeiras babilônicas. Ou uma experiência. Não. Não, não. Porque qualquer coisa pode te dar uma experiência. Outra citação muito interessante é a seguinte. Não se esqueçam que somente Deus tem condições de discutir com Satanás. Não pense que você pode se aventurar no terreno do inimigo. Não é possível passar a perna nele. Muito bem, vamos dar uma olhada no protestantismo
contra a ideologia chamada Sociedade de Jesus, mas é um Jesus totalmente diferente. O apelo de Lutero era para submeter a consciência diretamente a Deus por meio da palavra. Por outro lado, a intenção de Loyola era submeter a consciência ao papado. A espiritualidade inaciana era para ser atingida através de exercícios espirituais por substituir a imaginação e o encontro teológico pela realidade da fé. Então, a segunda opção é uma charada. Sim. Você cria a sua própria experiência, convidando demônios para embelezá-la. Já a primeira, de Lutero, é baseada na submissão à palavra de Deus. As duas são completamente opostas uma à outra. Sim, elas são. O problema é que a segunda engana muito bem, fazendo parecer que o negócio todo é de Deus. Faz parecer que você é espiritual. Se você está envolvido nisso, veja, alguém pode pôr uma Bíblia na sua mão, e isso não mudaria um tio ou uma vírgula, porque a experiência é normativa. Peguemos uma outra citação da história. Outra fonte excelente, Merle de Bugine, História da Reforma do século XVI. Esse documento é esplêndido. Ele escreveu, Inigo é a versão curta de Inácio de Loyola, tá? Então, é a mesma coisa que ler Inácio de Loyola aqui. Então, Inácio de Loyola, ao invés de sentir que seu remorso o enviava aos pés da cruz, convenceu a si mesmo que esses sentimentos internos não eram de Deus, mas do diabo. É muito perigoso dizer que aquilo que é de Deus é, na verdade, do diabo. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E ele decidiu nunca mais pensar sobre os seus pecados, apagá-los de sua memória e enterrá-los de uma vez. Enquanto Lutero voltou-se para Cristo, Loyola voltou-se para si mesmo. Visões logo vieram para confirmar Inácio de Loyola nas convicções às quais ele havia chegado. Inácio não buscava a verdade nas Escrituras Sagradas, mas imaginava, em seu lugar, uma comunicação imediata com o mundo dos espíritos. Lutero, ao obter seu doutorado, havia jurado fidelidade às Escrituras Sagradas. Loyola, por sua vez, vinculou-se aos sonhos e visões, e aparições quiméricas tornaram-se o princípio de sua vida e fé. Religião experimental. Ela tomou conta do mundo hoje. E, se podemos dizer, ao se ir a igrejas carismáticas, vemos muito pouco sendo dito sobre a Bíblia, muito mais sobre experiência. Correto? Vamos ver como isso funciona. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tem um casamento feliz. E aí chega um bonitão qualquer aí e começa a conversar com a sua esposa. Ele começa a jogar conversinha na sua esposa, uma conversa inspirada pelo próprio diabo, tentando convencê-la de que ele é muito melhor para ela do que você, que é um perdedor. Dizendo que você não a valoriza, que você não a merece. E muito em breve, as afeições dela começam a se voltar para ele. E aí, não importa mais o que você diga, você não consegue mais convencê-la. Você pode ser um ótimo marido provedor e protetor, mas todos os dias ele vai a ela com flores e elogios. E assim que a esposa perde as afeições pelo marido, o casamento acaba. É assim que o diabo trabalha com aqueles que se entregaram a Cristo. O diabo trabalha com experiências. Ele te faz sentir tão bem que aquilo não poderia ser do diabo. Mas a Bíblia tem uma resposta muito direta a isso. É o 7º mandamento. Não cometerás adultério. Então, se a pessoa diz, está escrito, aí acabou. Chega. Vá embora com suas flores e conversinhas em cima de mim. A porta está ali. Vá embora e não volte nunca mais. Aí o problema estaria resolvido. A Bíblia resolve a questão. Sim, seria o que está escrito contra os sentimentos. Correto. Pode ser que a situação te incomode por algum tempo.
Mas com oração, você pode vencer a situação. Depois, você acaba percebendo a enrascada da qual se livrou. E isso é importante porque acontece o tempo todo. É assim que o diabo trabalha com aqueles que se entregaram a Jesus. Muito bem, vamos dar uma olhada em alguns jesuítas. Esse é o padre Arturo Sousa. Ele é o 31º general da Sociedade de Jesus. E ele sempre está atrás das cortinas. Você não escuta falar muito sobre ele. Ele é o Papa dos bastidores, o Papa Negro. Ainda assim, ele coloca um pedacinho de branco ali na roupa dele, para simbolizar a justiça, que ele não tem, aliás. Porque os princípios da ordem dos jesuítas nunca mudaram. E o Papa Negro e o Papa Branco, nesse caso, são ambos jesuítas. Eles trabalham lado a lado, um apoiando o outro. E quem está segurando em quem ali, Martin? Quem está se apoiando no outro? O Papa Branco. O Papa Branco é apoiado pelo Papa Negro. E se você for analisar a história, o poder do Papa Negro nunca pode ser diminuído. Ele fará o necessário para levar adiante os seus objetivos. Então, o Papa Branco se apoia nele. Essa imagem ilustra muito bem. E o interessante é que a lealdade do Papa Negro deve ser para com o Papa Branco. Sim. É uma situação complicada, mas eu acho que eles sabem exatamente o que fazer. Eles sabem exatamente como funciona. E debaixo daquele manto branco, pode ter certeza que ele veste calças negras. Esta é a solidariedade que eles têm. Estão de pé, um ao lado do outro, no seu conclave, onde certas decisões são tomadas, a fim de serem infiltrados de maneira bem sutil em cada campo da sociedade. Eles parecem muito felizes. Estão sorrindo porque acham que têm a ascendência. Mas eles não sabem o que os aguarda. Vejamos como eles cooperam. Karl Rahner, naturalmente todos sabem, é um jesuíta. Ele foi o principal idealizador do Concílio Vaticano II, o concílio no qual muitos protestantes acreditaram que Roma mudou. É isso mesmo. Fizemos um programa só sobre isso, né? E mostramos que eles não mudaram nada. Eles não mudaram coisa nenhuma. Na verdade, se infiltraram ainda mais. E, além disso, todas as afirmações teológicas feitas pelo papado foram estabelecidas. Totalmente certo. Ele foi o teólogo católico mais importante do século XX. E ele é conhecido por criar um diálogo entre a filosofia e a teologia. Martin, uma vez que você começa a fazer algo desse tipo, você passa a misturar a verdade e o erro. Colocar essas duas coisas em diálogo certamente vai resultar nisso. Afinal, o que há em comum entre a verdade e o erro? Nada. Absolutamente nada. Nadinha. Ele originou essa nova categoria religiosa chamada cristianismo anônimo, dizendo que ela abraça os budistas e vários outros não cristãos e até mesmo ateus. Ou seja, basicamente todo mundo que seja justo e bondoso. Mas a Bíblia diz que não há nenhum justo, porque o coração humano é desesperadoramente perverso. O que eles basicamente fizeram lá no Concílio do Vaticano II foi abraçar as outras religiões. Exatamente, eles abraçaram a todos, até mesmo os ateus. Abraçaram todos que rejeitam a Cristo. Isso chega a ser impressionante. Até então, eles eram essa instituição que não abraçava ninguém. Eles eram super estritos. E daí, de repente, começaram a abraçar todo mundo. E o mundo passou a gostar dessa instituição. Veja, Roma mudou. Antes matavam todos na fogueira. Agora estão abraçando todo mundo. Agora, tudo que é necessário é ter alguma fé em Deus. Esteja você ciente dessa fé ou não. Quê? É isso mesmo, Martin. Todos eles fazem parte do cristianismo, ainda que não se chamem de cristãos. São pagãos que receberam a graça, mas não estão a par disso. Basicamente, essa filosofia diz que todos estão salvos. Sim.
Para que ser cristão, então? É por isso que o Papa Francisco disse para não evangelizar. Exato. Muito bem, eu sei que estamos sendo um pouco repetitivos, mas eu preciso enfatizar que estamos abordando o lado espiritual aqui. Sim, temos que dar os detalhes. Muito bem. Eles se disfarçaram com ternos pretos e gravatas, ao invés de seus mantos jesuítas. Aqui está Ratzinger, que não era um jesuíta, mas era muito influenciado por eles. Os dois foram os arquitetos do Vaticano II. É muito interessante, então, que mais tarde o Ratzinger se tornou o Papa. O lema do Karl Rahner era: o nosso Senhor precisa se conformar ao mundo, e não o mundo a ele. Martin, essa frase é a coisa mais diabólica que eu já ouvi. É uma verdadeira piada isso. A primeira frase do Pai Nosso não diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Não, segundo eles é o contrário. Para eles, a vontade de Deus deve se moldar segundo o reino satânico dessa terra. Outro importante arquiteto do Concílio Vaticano II foi o cardeal Sunens. Esse cardeal foi o responsável pelo reavivamento carismático. Então, Martin, o movimento carismático é um filho do papado. É triste, mas é verdade. É uma obra jesuíta. E o que foi que ele fez? Ele recebeu o prêmio Templeton, de 1976. Ele também era um maçom, tendo sido iniciado em 15 de junho de 1967. E, por ser maçom, ele podia trabalhar com os demais pastores protestantes, porque estes também eram maçons. Na verdade, eles provavelmente eram jesuítas disfarçados de pregadores protestantes. Mas nós só saberemos disso depois que Jesus voltar. E esse cardeal disse o seguinte: uma vez que eu tenho essa experiência carismática, minha lealdade ao Santo Pai como vicário de Cristo no mundo tem sido aumentada e fortalecida. Minha admiração por Maria como corredentora e mediadora da minha salvação tem sido reafirmada. Minha apreciação da missa como sacrifício de Cristo foi agora aumentada. Muito bem, esse homem levou Cristo para mais perto do mundo ou para mais longe? Para mais longe. Você pode explicar para nós o que é essa experiência carismática? É uma sensação, uma experiência. É baseada nos princípios do Loyola e não nos princípios da palavra. Com ela, você nega a palavra, substituindo-a pela experiência. É por isso que é tão perigoso o movimento carismático. Exato. Bom, ele coloca o foco dele no Papa, ao invés de em Cristo. Ele também coloca o seu foco em Maria como redentora, apesar da Bíblia dizer que não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos além de Jesus. E, finalmente, na missa, que é um sacrifício perpétuo, enquanto que, segundo a Bíblia, Jesus foi sacrificado de uma vez por todas. Então, essa experiência que eles tanto valorizam é totalmente anticristã, mas eles colocam essa roupagem cristã em cima dela. Muito bem, quem eles utilizaram a fim de alcançarem o mundo protestante? Bem, eles utilizaram uma senhora chamada Catherine Johanna Kuhlman, que viveu de 1907 a 1977. Ela era uma curandeira religiosa nos Estados Unidos. Ela acreditava em milagres e libertação pelo poder do Espírito Santo e foi parte do braço pentecostal dentro do cristianismo protestante. Então, eles se infiltraram dentro do protestantismo por meio dessa maneira de pensar. Com relação aos jesuítas, Alberto, que declarou ter sido um jesuíta, disse o seguinte: Catherine Kuhlman foi uma das maiores agentes infiltradas de Roma, incumbida de penetrar os pentecostais e protestantes por meio do movimento carismático. Ela foi uma mestra da hipnose e tinha poderes psíquicos tremendos. Como uma recompensa de sua obra extraordinária, ela ganhou uma audiência particular com o Papa. Que presente maravilhoso, né? Você ficaria agradecido de ganhar esse presente, Martin? Claro que não. Não, com certeza não. Como resultado de seu trabalho, a maioria hoje em dia ensina unidade, mas raramente pregam separação e santidade, coisas que apavoravam Roma.
Uma vez que houve separação de Roma, ela teve que utilizar todo o seu poder para consertar isso. Vamos agora para um artigo da Zenit, de 2013. Conferência da imprensa de Papa Francisco durante o voo de seu retorno ao Brasil. Você perguntou a respeito do movimento de renovação carismática. Eu vou te dizer algo. No final dos anos 70 e início dos 80, eu não suportava esse movimento. Certa vez, falando a respeito disso, eu disse, eles confundem a celebração litúrgica como uma escola de samba. Eu disse isso, mas hoje eu me arrependo. Então, eu passei a conhecê-los melhor. E também é verdade que o movimento, com bons conselheiros, passou a trilhar um bom caminho. E agora, eu acho que esse movimento fez muito bem para a igreja em geral. Martin, suponha que este movimento tenha sido originado pelos jesuítas. Neste caso, primeiramente, Roma teve que se afastar disso para então abraçá-lo. Assim, nunca foi culpa deles. No começo, eles tinham que dizer, não, não temos nada a ver com isso. Ele mesmo disse que não gostava, mas agora se arrepende. Pode até parecer que ele foi vencido, quando, na verdade, não passou de uma estratégia dele. Uau! O Espírito Santo faz o que ele quer. Então, ele faz a obra de harmonização. Mas eu acho que os movimentos são uma graça. Esses movimentos, que têm o espírito da igreja, eles nos renovam, e cada um deles procura o seu movimento de acordo com o seu carisma, no qual o Espírito toma conta. Não importa para onde o Espírito conduz, apenas siga. Esqueça a Bíblia como guia. Muito bem, Martin. Então, se você introduz esse modo de pensar, no qual o protestantismo se separou das falsas ideologias e do catolicismo, bem, esse novo espírito aí vai reunir as duas coisas. Vamos nos assegurar disso. Vamos assistir a um vídeo. Aí, galera, eu acredito que a Igreja Católica e a Igreja Cristã estão juntas de novo. Obrigado. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, pelo poderoso batismo da Igreja Católica, Senhor. Mova-se, Santo Espírito. Fogo, em nome de Jesus. Caia fogo do céu, em nome de Jesus. Somos uma delegação católica e viemos da Itália. Il saluto da parte di 150 milioni di cattolici carismatici. E trazemos a vocês saudações de 150 milhões de católicos carismáticos. Meu irmão Lu, nós queremos, como católicos, beijar os pés de vocês para honrá-los. Será que agora vocês podem ver por que o diabo lutou por tanto tempo por essa mentira de que um católico não pode ser salvo? Vamos lá. O derramamento do Espírito Pentecostal de nosso tempo começou no Vaticano. Não começou em Seattle, não começou no Kansas. Foi um Papa que invocou a fé, pedindo que Deus enviasse o novo Pentecoste. Martin, essa é a primeira vez que eu vejo esse homem falando a verdade. Pois é. Me dá até calafrios, sabe? Sim, é meio assustador. Bom, os protestantes não deveriam estranhar e dizer, tem algo de errado nisso aí. Claro. Mas eles não fazem isso. Não, eles abraçam. Os protestantes abraçam. Isso significa que os jesuítas foram bem-sucedidos. Eles introduziram a espiritualidade ignaciana no protestantismo, e de muitas formas e disfarces. Como fazer o mundo aceitar isso? Como fazer os jovens aceitarem isso? Você tem que dopá-los para que não consigam pensar adequadamente. Exato. E você ainda chama isso de amor. E outra coisa, você acaba entendendo o porquê, principalmente depois de assistir esse vídeo, por que a Bíblia diz que Babilônia caiu.
Babilônia caiu completamente. Caiu porque está bêbada com vinho. A mentira babilônica de um plano jesuíta, a experiência de Loyola, que leva as pessoas a comunicarem-se diretamente com demônios. Martin, o movimento hippie, com seu lema de amor livre, pareceu maravilhoso para os jovens da época. Os hormônios à flor da pele dos jovens foram um prato cheio para as experiências carismáticas regadas a drogas. Essas duas coisas juntas, unidas à experiência carismática, tornaram o pecado uma virtude. É como disse o profeta dos Mormons, por meio do dom do pecado, o homem pôde alcançar a felicidade. Que filosofia esquisita, hein? Agora, quem estava por trás dessa destruição da moralidade na sociedade? Será que mais uma vez foram os jesuítas? É claro. De novo, os jesuítas. Vejamos mais uma estratégia deles de quebrarem o protestantismo. O povo de Jesus. Os movimentos hippie foram conduzidos por jesuítas como Max Surley, da Universidade de Georgetown. E isso acabou resultando na filosofia do Jesus cabeludo antissistema. Você acredita que recentemente eu vi esse tipo de coisa dentro de nossa própria igreja? Claro, acredito. É por isso que as pessoas têm que prestar atenção para onde isso está caminhando. Coloque-se no lugar de sua própria igreja, para onde você vai. Seja qual for a denominação, e preste atenção para ver se isso não está ganhando força. Outro dia eu fui pregar em uma igreja que tinha essa filosofia do cabelão. Eu fiquei horrorizado. Eles transformaram a igreja em algo parecido com uma discoteca, com globo de luz e tudo. O evangelho do amor, o evangelho liberal, o evangelho da prosperidade. Martin, quantos pregadores você não vê falando sobre isso hoje? A casa do café de Jesus, o rock and roll de Jesus, tudo isso oferece um Jesus existencial que vai de encontro com as necessidades de todas as culturas e credos. O Jesus de hoje atende a qualquer necessidade, seja ela do inferno ou do céu. Seja heavy metal, música clássica, música pop, não importa. Jesus gosta de tudo. Tem até mesmo a igreja do Café com Jesus, que vem de uma imagem mais de igreja conservadora. Sim, vamos entupir sua cabeça com cafeína para que você não consiga pensar direito, devido a 40% de restrição sanguínea ao seu cérebro. Pois é. Dessa forma, você acaba aceitando aquilo que ouve de maneira mais fácil. Exatamente. Muito bem. Aí você vê ele, o jesuíta, criador dessas coisas. Em 1961, ele começou a ensinar teologia na Universidade de Georgetown, em Washington, permanecendo lá até a sua morte. Em 62, ele tornou-se amigo da família de Robert Kennedy e tornou-se um tutor dos seus filhos. Isso é assustador, Martin, considerando as estruturas de poder atuais. E nós já mostramos que o Júnior admitiu que foi criado em escolas jesuítas. Exato. Todos os dias, ao longo da década de 60, ele passava horas com a família Kennedy, ensinando e auxiliando na criação. Ele também se tornou amigo e confidente do presidente e da sua esposa, aconselhando a família e oferecendo uma missa diária para eles após o assassinato de John Kennedy. Mais tarde, ele consolou os filhos de Robert Kennedy, depois do também assassinato de seu pai. Mas foi Martin Luther King Jr. que mudou a sua vida novamente. Então, amor, morte, ódio, o evangelho do amor, associado naturalmente ao evangelho das drogas. E o que eles fizeram? Eles começaram a introduzir o niilismo, que é uma filosofia de Nietzsche. Lembre-se, o esforço deles era para unir o cristianismo à filosofia, a criar um diálogo entre os dois. O niilismo é a noção de que as normas éticas são racionalmente injustificáveis e que acabam resultando em uma sensação de desespero devido ao vazio da vida. Nietzsche definiu o conceito como a situação que acaba existindo quando tudo é permitido. Então, Martin, a fim de combater essa depressão, primeiro você precisa criar a depressão. É verdade. Você tem que primeiro criar essa sensação de vazio. Você tem que permitir tudo.
Pois é, você simplesmente permite tudo, você derruba todos os muros da moralidade. Assim você destrói a sociedade. Sim. Aí vem a depressão, a falta de dinheiro, a falta de tudo. Aí você passa a desejar o contrário disso. Que é onde estamos hoje. Vamos voltar às normas antigas. E para isso precisamos de um herói, o Papa. Não Jesus Cristo. E vamos deixar que o Espírito Santo te convença que você está no caminho correto, com todas essas manifestações aí. E aí eles trazem as filosofias orientais, como o yoga e as meditações, e a indústria da música faz um trabalho muito bom em introduzir tudo isso na mente da humanidade. Na entrevista do Rick Martin com Eric John Phelps, Phelps disse que os Beatles eram controlados pelos jesuítas e que o mundo das drogas era controlado por Roma por meio da máfia, que por sua vez era controlada pelos jesuítas. Essa é uma declaração forte feita no livro dele. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu só estou mostrando aqui o que ele disse. Agora, eu acho plausível. Na verdade, eu acho mais do que isso. Quanto mais se estuda o assunto, mais faz sentido. Veja aqui embaixo o sinal do diabo, o 666. Os Beatles foram a primeira banda de rock a utilizar a tríade do demônio em uma capa de disco. Então veja que eles passaram a introduzir essas ideias. E como você já mencionou em outro episódio, eles foram os mais amados de todos. De um lado, você tinha os irreverentes, como os Rolling Stones, que agradavam os mais revoltadinhos, e do outro lado você tinha os Beatles, que eram mais palatáveis aos conservadores. Daniel já disse, todos os tipos de música. Todos os tipos. E que tipo de filosofia tinha o Elvis Presley, por exemplo? Que tipo de filosofia ele trazia? Por vezes, Elvis Presley lia passagens do livro de Blavatsky, A Voz do Silêncio, para sua plateia. É um livro que promove a meditação hindu como parte do autodescobrimento. Enquanto isso, os Beatles praticavam e promoviam a meditação transcendental. Enquanto esteve na Índia, John Lennon escreveu a um fã: a meditação transcendental não se opõe a nenhuma religião. Ela é baseada nas verdades básicas de todas as religiões. O denominador comum é a experiência com Deus. Esse concílio ficou conhecido como o Vaticano II. Aconteceu em Roma, com mais de 2.000 bispos católicos de todo o mundo. O Vaticano II ajudou a pavimentar o caminho para o diálogo interreligioso, promovendo unidade entre as religiões do mundo ao promover os tesouros místicos da Igreja Católica, ou seja, suas orações contemplativas. O termo oração contemplativa foi historicamente relacionado a várias ordens monásticas de monges e freiras, cujos estilos de vida eram direcionados a práticas ascéticas e orações contemplativas como uma forma de misticismo. O Vaticano II pediu que entrássemos em diálogo com a meditação oriental, porque o nosso monasticismo é uma área em comum que o cristianismo tem com eles. De acordo com o Vaticano II, eles teriam um papel fundamental na evangelização do mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma vez que se entra no misticismo, Martin, você passa a comunicar-se com demônios. Isso é uma coisa assustadora porque a maioria das pessoas nem percebe. Isso aconteceu em minha própria vida. Você deve se lembrar, quando eu comecei a estudar as Escrituras, que eu tinha todo tipo de problemas em minha casa. E eu tinha que chamar os exorcistas para darem um jeito na confusão. E esse exorcista católico, que era um senhor, vinha à minha casa e fazia uma missa lá. Ele entrava em todos os cômodos da casa e realmente lá tinha uma presença demoníaca. Quando ele saía, quando ele ia embora, o problema estava resolvido. Eu tive 1 ano de paz. No entanto, mais tarde, e esse testemunho está na internet, as pessoas podem procurar, mas eu acabei me deparando com as Escrituras e descobri que a Bíblia é a norma da verdade. E quando eu comecei a me aventurar com a Bíblia,
Recebi um telefonema, 1 ano depois, daquele mesmo padre exorcista, me dizendo para parar o que eu estava começando a fazer. Ou seja, ler a Bíblia. Isso! Volte para a Igreja Católica. Pare de estudar esse negócio. Ele disse que o meu pai, que já estava morto na época, estava sofrendo horrivelmente no purgatório, como consequência do meu estudo bíblico. Nessa altura você já conhecia a verdade sobre os mortos? Eu já sabia da verdade sobre os mortos, sim. Minhas orelhas levantaram quando ele falou isso no telefone. Isso foi 38, 39 anos atrás. E aí eu disse a ele, como você sabe que o meu pai está sofrendo no purgatório? Quem disse isso para você? E ele não titubeou nem um pouco. Ele disse, as freiras me contaram. As freiras que nunca veem a luz do dia. Aquelas que ficam dentro do monastério, numa determinada estrutura monástica ali na Cidade do Cabo. E eu disse a ele, tá bom, mas como que as freiras sabem que o meu pai está sofrendo no purgatório? E ele disse que elas falam com os espíritos, e que os espíritos haviam dito a ela. Então veja só o nível. Elas estavam se sujeitando aos ensinos de demônios. É assim que funciona, Martin. Portanto, eles fizeram isso, eles trouxeram esse misticismo oriental para dentro de toda a sociedade. Porque se você influencia os jovens, lembre-se que eles planejam as coisas por milênios. Sim, é possível ver isso. Se você influencia a juventude hoje, esses jovens se tornarão adultos na próxima geração. E aí você introduz outras coisas ainda, como a cultura rave na próxima geração, que é a sua geração, né? Sim, foi a minha. Primeiro, então, você introduz a geração hippie, que foi a minha. Aí eles introduzem todas essas ideias por meio da música, dos Beatles, tudo isso, né? Aí eles inserem a cultura rave, na qual aumentaram o uso de drogas para destruírem o tecido cerebral. Martin, você utilizou esse tipo de droga? Sim, utilizei. E você tem orgulho disso? Claro que não. Mas é aí que está. Quando você está fazendo isso, quando você está no meio dessa loucura religiosa toda, mesmo que você esteja em uma religião falsa, você não percebe, você não acorda. Uma das razões pelas quais as pessoas usam drogas, como o êxtase e todas elas, é porque elas dão uma sensação de elevação, de alta consciência. De repente, você se torna mais consciencioso do universo. Mas não, você simplesmente está enxergando as coisas sob a perspectiva do diabo. Sim, é tudo baseado em euforia. E tudo mescla muito bem. Você pode fazer essas coisas aí, por exemplo, e ainda assim ir a uma igreja carismática, porque o sentimento ali é o mesmo. Ele ainda está lá. Que bom que você saiu disso, Martin. Todo mundo sai? Infelizmente não. Será que o diabo se importa com quantas vidas são destruídas? Quantas mentes jovens ele destrói? Será que ele se preocupa? Martin, eu mal posso esperar para o dia da retribuição. Eu também. Muito bem. Aí você chega no ponto em que a fibra moral da sociedade foi destruída. Bom, aí você introduz o cuidado de Heidegger, conhecido como sorte. Martin, eu já quero vomitar, mas enfim, vamos continuar. Deus está morto. Portanto, as respostas da vida estão dentro de você mesmo. Não há propósito na vida. Então, como conseguir um? Tire de dentro de você, não da Bíblia. Deixa a Bíblia para lá. Continuando. Autoestima e a psicologia cristã. Então, você começa com a autoestima. Aí você escreve livros sobre isso, como fez o Robert Schuller. E também todos os maçons. E aí você leva isso para os filmes, especialmente desenhos. Acredite no seu coração. Isso, ouça o seu coração. Heidegger ensinou que a alma era legitimada ao mostrar cuidado pelos outros. Isso é pura filosofia jesuíta, Martin. Você dá o sabonete, você lava o pé, mas o resto do corpo continua em pura imundície. Mas isso acabou te elevando. Que trabalho maravilhoso você fez. E é aí que entra o problema. Eles pegam algo bom e acabam distorcendo. Muito bem. E uma vez que você foi autenticado, esse cuidado, que eles chamam de Sorge em alemão, é baseado no Dasein, que significa ser.
Ou seja, eles estão dizendo que são deuses. Isso é nojento. Continuando. Essa é a religião do eu, a religião do anticristo, aonde Deus é removido, a igreja estabelece a norma e passa a educar as massas por meio de psicologia cristã, diretores espirituais, laboratórios de cuidado, até que uma nova formação espiritual é atingida. Existe toda essa nova espiritualidade que não é baseada nas escrituras, mas em obras. Vamos avançar mais um pouco. Devemos desenvolver uma nova moralidade. Devemos nos tornar a igreja que cuida. O padre Gustavo Gutierrez, o que será que ele tem a dizer sobre isso? Martin, eu odeio que eles se chamem de padres. Eles não são pais. Nesse mundo, você tem o seu pai biológico e o seu pai celestial. Esses daí que se dizem padres não são pais de ninguém. Aprendemos no catolicismo, graças à teologização do padre Gustavo Gutierrez, que a igreja na América Latina deve assumir uma posição clara contra a justiça social. Agora a igreja tem um novo inimigo. Não é mais o pecado, é a injustiça social. O que eles fazem, então, é criar injustiça social para que haja necessidade da justiça social. Para se tornarem, então, os heróis. Exato. Vamos criar injustiça social. Por exemplo, vamos criar injustiça baseada em raças. Aqueles que introduziram essa questão de sistema racial no mundo, seja no nosso país ou em qualquer parte do mundo, foram os maçons. E a favor do processo revolucionário. E via Leonardo Boff, que a igreja deve ser definida em termos de energia, carisma e progresso no mundo. Eles querem se tornar uma igreja mundial, e não uma igreja da salvação e do evangelho. As atividades da igreja em favor da justiça social e direitos humanos não são meramente preparatórias para a verdadeira missão da igreja, como achava a noção pré-evangelização antes do Vaticano II. O comprometimento da igreja para envolver-se na luta pela justiça social, paz e direitos humanos é essencial ou constitutiva, parte de sua missão. Então, para eles, o evangelho virou justiça social. E é por isso que tantas igrejas cristãs se uniram a Roma hoje pelo ecumenismo. É claro. Todo mundo quer essa capa de bonzinho, de justiça social, que Roma criou. Se as pessoas acreditassem que todos foram criados iguais, se as pessoas acreditassem que por um sangue ele criou todas as nações do mundo, nós estaríamos todos unidos em Cristo e não por essa besteira que eles inventaram. Os jesuítas são a base disso daí, e o dia deles acertarem as contas com Deus está chegando. Vamos agora para o presente, setembro de 2024. Papa aos movimentos populares. Lutem pela justiça social e econômica. Esse aí é o homem do evangelho, Martin? Ele, na verdade, é do diabo. É isso mesmo. O Papa se encontra com os representantes de movimentos populares, marcando o 10º aniversário de seu primeiro encontro no Vaticano, encorajando a luta contra as injustiças sociais, reiterando o seu objetivo de um salário mínimo universal e impostos mais caros para bilionários. As massas não gostam desse discurso? Claro que gostam. É claro que elas gostam. Agora, não seria maravilhoso para as próprias elites se as massas dependessem delas não apenas para comer, mas para beber o vinho de falsas doutrinas? E outra coisa, será que isso seria mesmo para o bem das massas? Claro que não. Não apenas continuariam pobres, mas totalmente dependentes. É ainda pior. Cuidado para não praticar a sua justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Isso não serve de reprovação a eles? Sim, e muitos filantropos se encaixam nisso daí. Mas é possível ser um filantropo para o bem. Na verdade, nós deveríamos ser. Mas muitos ajudam os pobres para serem vistos por eles. Para aparecerem nas manchetes. Citação do Espírito de Profecia. Enquanto alegam serem zelosos para honrarem a lei, a autoexaltação é o que realmente buscam. Cristo lhes mostraria que o amante do próprio eu é um transgressor da lei. Martin, temos que tomar muito cuidado. Bom, então eles estão preparando as mentes do povo para essa nova espiritualidade. espiritualidadeinaciana.com. Vamos à própria fonte agora.
Os exercícios espirituais são uma compilação de meditações, orações e práticas contemplativas desenvolvidas pelo Santo Inácio de Loyola para ajudar as pessoas a aprofundarem seu relacionamento com Deus. Com demônios, na verdade, né? Continuando. Por séculos, esses exercícios eram administrados em longos retiros de cerca de 30 dias de solidão e silêncio. Martin, nesses 30 dias de solidão e silêncio, a sua cabeça é enchida de lixo que não tem nada a ver com a Bíblia. Se você pegasse a sua Bíblia e a lesse, seria muito melhor. Ela é o princípio da sabedoria. Nos anos recentes, tem havido uma ênfase para renovar os exercícios espirituais como um programa para os leigos. A maneira mais comum de fazer os exercícios hoje é através de um retiro diário, que envolve um programa de um mês todo, de orações diárias e encontros com um diretor espiritual. Eu não quero me encontrar com um diretor espiritual, eu quero me encontrar com Jesus. Exato. Eu quero o derramamento do Espírito Santo em mim por meio da leitura da palavra dele. Exatamente, vá às Escrituras. Não fique parado esperando ouvir o que Deus quer te dizer. Leia as Escrituras e busque a ajuda de Deus ali. Você então compreenderá o que Ele quer dizer. Mas eles não querem isso. Eles querem ouvir o que o Espírito tem a dizer. Não querem nem saber de Jesus e da Bíblia. Esses exercícios também foram adaptados de muitas outras formas a fim de se adaptarem às necessidades do homem moderno. Isso é mentira. Eles visam a destruição do homem. Muito bem. Quão empolgado está o general jesuíta ao ver essa obra diabólica dando frutos entre os jovens? Vamos dar uma olhada, Martin. Como é que ter sido um jesuíta influenciou ele como papa? Ele fala muito sobre discernimento, que, por sua vez, é um fator importante na espiritualidade dos jesuítas. Você pode falar um pouco sobre isso? O que podemos aprender do Papa Francisco a respeito do discernimento? O Papa Francisco não é apenas um jesuíta, ele é um cristão. E o discernimento é parte do cristianismo. Em breve celebraremos o Pentecoste, em alguns dias, para renovarmos nossa ideia de sermos guiados pelo Espírito. O discernimento é a habilidade que cada cristão deve ter para ser guiado pelo Espírito Santo. E é por isso que a espiritualidade inaciana é tão importante para esse objetivo. Os exercícios de Inácio de Loyola são um tipo de escola de discernimento. E ele aprendeu sozinho isso. Então, seguindo esses exercícios espirituais, cada pessoa pode conseguir ouvir a voz de Deus, chamando-a para viver uma vida humana completa e a decidir seguir essa voz para tomar uma decisão. E talvez você também possa se lembrar do sucesso que os exercícios de Inácio de Loyola tiveram entre os estudantes universitários. Ele foi um estudante universitário. Ele se juntava a outros estudantes também. Todos os primeiros companheiros de Inácio foram estudantes universitários reunidos por causa dos exercícios espirituais dele. Então, essa escola de discernimento foi muito frutífera para nós, em todos os estágios de nossa vida e apostolado. Todos os jesuítas praticam os exercícios espirituais, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção sobre os jesuítas é a variedade de direções para as quais eles vão. Você encontra jesuítas professores, médicos, atores, cientistas, tudo o que você pode imaginar. E essa variedade, certamente, explica a força dos jesuítas. Mas, como o senhor, sendo uma pessoa no topo, sendo o pescoço do corpo dessa ordem, como você lida com essa variedade de atuações? Você sabia que eu mesmo, a cada dia, descubro uma novidade que um jesuíta está fazendo por aí? Isso foi muito esclarecedor, Martin. Por acaso, ele não reconheceu tudo que temos dito até agora? Sim, ele admitiu. Mas tem umas sutilezas ali, que as pessoas podem não perceber sem estudar o que eles estão fazendo. Ele disse que o discernimento
É uma coisa muito importante. Mas de onde vem o discernimento? Para eles, vem de dentro. Sim, dos exercícios. Exato. O discernimento não vem da palavra de Deus. Ele então diz que esse discernimento conduz para uma vivência humana completa. Eu não acho que a maioria das pessoas entendeu isso, porque esta é a nova definição de salvação, de acordo com o Vaticano II. Segundo o Concílio do Vaticano II, ser salvo é viver uma vida humana completa. Isso significa que você só tem a vida aqui na Terra, porque não haverá uma futura. Basicamente, você está sendo destruído espiritualmente. Mas então, o que realmente é ser salvo? Viver uma vida humana completa? Ou ser verdadeiramente salvo, que é ser coberto pelo sangue do Cordeiro, para receber a justiça dele sobre nós, para que possamos ficar de pé no mar de cristal, entre todo o povo santo de Deus, de todas as eras, na sociedade do céu. E isso é salvação. Não essa bobagem que eles estão empurrando goela abaixo. E a salvação da Bíblia é a vida eterna também. Sim. Não apenas essa vida aqui. O diabo promete a você uma vida aqui. E o diabo não fez essa mesma proposta a Jesus? Ele prometeu sucesso nessa vida. Eu te darei tudo isso. Essa é a tentação do diabo. Alguns ele dá mais do que outros, e estes se tornam ídolos. Martin, eu fico muito indignado, pois ele faz isso com as estrelas do rock, com as estrelas do esporte, com os mega pregadores que dizem: "Ah, me dê o seu dinheiro para que eu possa voar de jatinho e justificar esse dinheiro." Martin, esse pessoal me deixa doente. Infelizmente, se você olhar para isso, como você mencionou, eles não planejam para anos, eles planejam por milênios. Sim, eles planejam por gerações. E quando você analisa como eles fizeram essa infiltração ao longo dos séculos, é realmente de cair o queixo. Muito bem, vamos ver como eles trabalham. Os retiros jesuítas duram 4 semanas, e eles são conduzidos por alguém que eles chamam de coach. Somente o diretor compreendeu a mente e o coração da espiritualidade inaciana, que é o distinto serviço de Cristo, que na verdade não é coisa nenhuma, Martin. Enfim, pode preencher essa tarefa de adaptar os exercícios às exatas necessidades do indivíduo ou grupo ao qual ele está falando. Eles são como a serpente, como um camaleão. Um mestre de retiro experiente, que saiba muito bem os exercícios, fará numerosos pequenos ajustes em suas abordagens da meditação para adaptá-la à educação, temperamento, papel na vida, idade e interesse de sua audiência. Esses jesuítas treinados estão por trás disso. E isso foi tirado diretamente dos exercícios espirituais de Inácio. É a própria fonte. E a questão é que eles também podem fazer isso durante a pregação. Enquanto estão pregando, eles podem fazer esses ajustes também. Eu acredito que muitos e muitos desses mega pregadores são jesuítas disfarçados, muito bem treinados nesses exercícios espirituais para enganar a sociedade com o vinho babilônico. Muito bem, mas o que isso significa? Isso foi retirado do livro Os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola. Vejamos só. A primeira regra é colocar de lado todo o julgamento. Essa é a primeira regra do que não se fazer. E essa é a mensagem do primeiro anjo. O juízo chegou. Sim, eles não querem que você pense. Sim, eles querem que você abandone o juízo e o discernimento. E ele não mencionou mesmo antes o discernimento. Eles querem que você aceite o discernimento deles. E que discernimento? O de ser como um cadáver, como um indivíduo morto, que dá ouvidos a tudo o que lhe é dito. Como, por exemplo, aquilo que é dito por um experiente instrutor nesses exercícios espirituais. Então, todo o julgamento deve ser posto de lado. Devemos deixar nossas mentes prontas para obedecer em tudo a verdadeira esposa de Cristo, nosso Senhor, que é a nossa santa igreja, a igreja hierárquica. Então, essa é a primeira regra, Martin. Dar ouvidos ao que a igreja diz e ignorar a Bíblia. Naturalmente, não vamos ver todas as regras, mas a 13ª diz assim: aceitar que o branco que eu estou vendo é preto caso a igreja decida que é preto. Martin, isso é horrível. É péssimo. Eu não posso pensar por mim mesmo.
Não posso avaliar nada se o que eles dizem é errado ou certo, se o que dizem está alinhado às Escrituras ou não. Eu acho que se você se aprofunda nesses exercícios espirituais, é como ele disse, o seu discernimento virá a partir desses exercícios. Depois de ouvir todo esse lixo dito por demônios, você vai começar a pensar como eles. Na verdade, é isso aí. Basicamente, o que eles querem que você faça ou que pense é que, uma vez que foi o Espírito do Senhor que deu os 10 mandamentos à nossa Santa Mãe, a Igreja, nesse caso, tudo o que essa Igreja disser é verdade. Mas espera aí, Martin, os 10 mandamentos da Igreja Católica são espúrios. Eles são uma mentira. Não estão em harmonia com a Bíblia. Não precisa ser inteligente para ver que os 10 mandamentos da Igreja Católica não são os 10 mandamentos da Bíblia. Mas é claro, para isso você tem que usar o seu julgamento. E essa é uma questão importante, porque são os mandamentos da Igreja Católica que serão implementados como lei. Martin, você sabia que há certas famílias de castores nos Estados Unidos que sabem reconhecer o dia do sábado, deixando de construir barragens nesse dia? Até os animais são mais sábios que os seres humanos. Até os castores entendem isso. As abelhas também. É verdade. Até mesmo os animais podem ensinar os homens sobre isso. Muito bem, Martin. Vamos perguntar a eles quem é o verdadeiro chefe. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, já que o senhor é o general dos jesuítas. O Papa Francisco, antes de ser Papa, era um jesuíta. E agora, ele presta contas ao senhor ou o senhor presta contas a ele? Ele é o Papa. Ele é o Papa. Isso está bem claro. Mas ele ainda é jesuíta. Sim, mas todo jesuíta presta contas ao Papa. Mas, apenas para ficar mais claro, quando o jesuíta se torna um bispo, a obediência não é mais para os superiores da ordem dos jesuítas. Os bispos prestam contas ao Papa, e o Papa presta contas a si mesmo, ao Espírito. Mas eu acho que vocês se lembram que Inácio de Loyola costumava chamar o Papa de a luz de Cristo na Terra. Ele é o Papa. Então eu presto contas a ele. Martin, me explique melhor o que acabamos de ouvir, por favor. Eu acho que eu coloquei o meu discernimento de lado. O que foi que ele disse? Bom, ele praticamente disse que o Papa é autossuficiente. E depois ele afirmou que o Loyola deu todas as coisas ao Papa justamente por ele depender de si mesmo. Isso faz dele o quê? Deus? Impressionante. Sendo assim, o Papa Francisco é submisso ao Papa Negro ou o Papa Negro é submisso a ele, mesmo os dois sendo jesuítas? Afinal, o Papa Francisco jurou lealdade ao Papa Negro. Será que agora inverteu? Como é que funciona? Bom, vamos continuar com a conversa que ele teve lá no avião. Ana Caroline Pigozzi perguntou ao Papa o seguinte: Boa noite, Santo Padre. Eu gostaria de saber se você, uma vez que o senhor é o Papa, ainda se sente um jesuíta. O Papa respondeu: Essa é uma questão teológica, porque os jesuítas votam obediência ao Papa. Mas, se o Papa é um jesuíta, talvez ele devesse jurar lealdade ao general dos jesuítas. Eu não sei como resolver isso. Eu me sinto um jesuíta em minha espiritualidade, na espiritualidade dos exercícios. Aquela espiritualidade que eu tenho em meu coração. Ainda assim, mexe comigo o fato de que em 3 dias eu celebrarei com os jesuítas a festa de São Inácio. Eu vou conduzir a missa da manhã. Eu não mudei minha espiritualidade, não. Franciscano? Não. Eu me sinto um jesuíta, e eu penso como um jesuíta. E eu não digo isso de maneira hipócrita, porque eu realmente penso como um jesuíta. Ele não pensa hipocriticamente? Eu acho que ele pensa hipocriticamente, porque ele nega completamente a palavra de Deus. Bom, isso basicamente resume tudo aquilo que temos dito. Nós agora sabemos o papel que desempenham esses exercícios. Então, se as pessoas quiserem dizer que ele é um grande homem, lembrem-se de que o leopardo não muda suas manchas. Nós fizemos um episódio inteiro sobre isso. E eu repito, são eles que estão dizendo. Pois é, ele depende de si mesmo.
Muito bem, Martin. Vamos agora do chamado Santo Padre da Igreja Católica para aquele que eles chamam de pai do protestantismo atual, o Rick Warren. Eu estou tão feliz pelo fato do meu pai ser o Pai do céu e Jesus Cristo a quem ele enviou. Vamos ouvir o que esse pai do protestantismo atual tem a dizer. Rick Warren, em seu livro A Igreja com Propósito, diz que o movimento da formação espiritual tem uma mensagem vital e foi dada à igreja como uma chamada para despertar. O pastor da Saddleback Church, Lance Wheat, escreveu a respeito da oração contemplativa, também conhecida como visualização. Para quem não sabe, isso é 100% espiritualidade inaciana. Em seu artigo intitulado Desfrutando da Presença de Deus em Solitude, ele diz assim: nos foi designado aproveitar a presença de Deus, mas é mais fácil dizer do que fazer. Martin, Deus prometeu estar conosco por meio de sua palavra. No artigo, Wheat utiliza Thomas Merton como um exemplo. Que exemplo sublime, não é? Só se for espiritualidade depravada. Ele utiliza como exemplo de alguém que conhecia a solidão. Mas a solidão de Merton estava conectada às suas simpatias budistas. Merton comparava a oração contemplativa a uma viagem de LSD. Bom, para ele ter feito essa comparação, ele com certeza devia saber como era. Pois é. Recentemente lançaram aquele filme A Revolução Jesus, baseado no movimento hippie. O pregador que saiu de lá estava drogado com LSD e outras coisas quando ele começou o movimento. Ele termina o artigo dizendo: o objetivo da solidão não é tanto desconectar de um mundo maluco, mas sim mudar as frequências, induzindo ritmos alfa, para que assim eu possa ouvir o Pai. Eu imagino qual pai ele esteja ouvindo. Seria o pai da mentira? Acho que sim. Vamos dar uma olhada agora no curso alfa e na filosofia dos grupos de célula. Isso daí, Martin, está bem difundido. Pois é, precisamos tomar cuidado. Primeiramente, temos que ver o que eles ensinam. Sim. E agora veremos como eles implementam. Exato. Vamos ver aonde chegam os tentáculos deles. Não é à toa que o polvo é um dos símbolos deles. É verdade, é um dos símbolos deles. Você se lembra em um dos Jogos Olímpicos que eles utilizaram o polvo como símbolo? Eles sabem exatamente o que estão utilizando. Eles têm os tentáculos em toda parte. Muito bem, esse é Nick Gumbel, o fundador do curso Alpha. Será que eles têm raízes católicas? Será que esses protestantes têm raízes católicas? Vamos dar uma olhada nesse curso Alpha. Ele consiste de 10 semanas que explora o básico da fé cristã e tem sido descrito como uma oportunidade para explorar o significado da vida. O primeiro curso Alpha é uma introdução ao curso e inclui comes e bebes. Cada sessão semanal aborda uma questão diferente em torno da fé e é projetada para promover uma discussão autêntica e aberta. Nós também teremos discussão do grupo Alpha em grupos para estudantes de idade de 11 a 13 anos e também para 14 a 18 anos. O próximo curso Alpha ocorrerá na igreja New Life e começa em 28 de janeiro de 2025 às 7 da noite. Não estão a todo vapor? Em pleno funcionamento. O fundador do curso Alpha visitou o Papa e recebeu as bênçãos dele. Todo o protocolo. Bom, vamos continuar. Nós te convidamos a explorar as grandes questões da vida. Início social. Começamos uma noite alfa, com tempo apenas para sentar e papear uns com os outros, junto a uma mesa com café, chá e outros petiscos. Descobrimos que começar com socialização ajuda a dar um tom mais festivo aos encontros. Então, Martin, é uma reunião social que reúne as pessoas a este relacionamento de fé. E o que se busca nesse tipo de curso é consenso. Você não quer que haja conflitos. Todo conflito tem que ser posto de lado. Isso significa que você não pode introduzir doutrinas, porque doutrinas causam conflitos. E aí, você também deve estar em harmonia com o seu guia espiritual, a pessoa que conduz o curso, o chamado coach.
Então, quando você conhece adequadamente o coach, você vai começar a alinhar as suas simpatias e seus pensamentos a ele. E então você passa a confessar a ele como um pai. Então, na verdade, você está sendo introduzido ao sistema católico de entregar os seus fardos a outra pessoa, que nesse caso é um coach espiritual. Então, de novo, Jesus Cristo vai para o escanteio e outro entra no lugar. Sim, e você não pode contrariar o que o coach está dizendo. É o coach que estala o chicote. E ele é muito bem treinado. Certo, vamos continuar. Então é exibida uma série de filmes alfa. Então, depois da parte social, você tem esse tópico aqui para ser apresentado. Essa sessão explora tópicos com relação à fé, que inclui quem é Jesus, como podemos ter fé, quando e como orar, e como Deus nos guia. Que privilégio, né, Martin? Essa pessoa te conduzir ao longo dos exercícios espirituais. Contemplação, todo esse tipo de coisa. E aí, finalmente, você tem um grupo de discussão. Sim, e tudo isso aí soa maravilhoso. Soa maravilhoso, mas será que há qualquer coisa controversa aí? Ainda não. Não. O que também é interessante, Martin, é que eles praticam aquilo que é chamado 12 em volta de um, o coach e os 12. Isso é um princípio da Rosa Cruz. Segundo eles, isso é baseado nas Escrituras, já que Jesus tinha 12 discípulos, certo? Então, haverá grupos de discussão com 12 pessoas cada. Não há obrigação nenhuma de dizer algo. Na verdade, espera-se que você não diga nada de sério de qualquer forma. Essa é uma oportunidade de ouvir as perspectivas dos outros, mas aquele que lidera e guia a opinião de todos é o coach. Esse é o objetivo. Vamos chegar num consenso. Até hoje, estima-se que 30 milhões de pessoas em todo o mundo já fizeram o curso Alpha. Está em 112 línguas. Parece que é bastante difundido, não é? E esse curso Alpha é em grande parte indicado para denominações cristãs protestantes. Correto? Então, no curso Alpha, o Espírito Santo é mediado por meio das mãos dos líderes e por meio da experiência do Espírito. Isso já está soando muito perigoso. O Alpha recebe o Espírito Santo e externaliza as manifestações das marcas da fé. Os testemunhos publicados que vieram a partir da Alpha News, quase todos se concentram na experiência do Espírito Santo como sendo o aspecto central da conversão, mais do que na ênfase da Bíblia, que foca em arrependimento de pecados, fé em um Cristo crucificado e ressurreto, com o derramamento do Espírito Santo. Essa é uma reversão do modelo bíblico, mas é apresentado de tal forma que você nem percebe. João 16, verso 13 a 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Bem, nós temos a definição da verdade. A palavra é verdade. Os mandamentos são a verdade. Jesus é a verdade. Mas eles não querem falar de mandamentos. Não querem falar que Jesus é o único caminho. Eles não querem. Não vamos falar que a Bíblia é a norma e o padrão. Não, vamos falar da experiência do Espírito. Pois ele não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Glorificar a quem, Martin? A Jesus. Portanto, se Jesus não estiver no centro da coisa, você tem um enorme problema. A Bíblia tem que ser o foco. Exato. E não o que o coach tem a dizer a você. Correto? E eles chamam isso de células. Martin, você sabia que originalmente uma célula era uma estrutura monástica? E até mesmo na biologia, quando os primeiros microscópios conseguiram ver células, elas eram chamadas assim porque eram semelhantes aos monges sentados em suas diferentes salas, fazendo suas diferentes coisas. Isso aí é uma terminologia monástica, células. Assim como no curso Alpha, as células também têm um coach ou um diretor espiritual. Elas são designadas para trazer as pessoas a um consenso teológico,
para celebrar a liturgia e sacrificar normas individuais em favor das normas do grupo e da dinâmica por meio de pressão do grupo. Brilhante, né? E elas nem percebem. Não, elas nem percebem que é pressão de grupo. Sim, elas não querem ficar de fora do consenso. Vamos ver agora como é introduzida a espiritualidade jesuítica. Temos aqui um livro que foi concebido dentro do contexto da África do Sul. Ele é oriundo de uma escola de liderança e é do grupo Palavra Viva. Os parágrafos que leremos agora foram retirados do manual sobre como conduzir uma célula. A célula tem um anfitrião, um líder, um Timóteo e os participantes. Uma célula atende ao cuidado pastoral, às necessidades individuais e possui uma estrutura e duração específicas. Ela forma a ponte entre as pessoas e a igreja. Cada membro do grupo é evangelizado, consolidado e edificado como discípulo e enviado. Ele então é chamado de formado. Exato, isso faz sentido, porque esse líder é enviado para que os outros passem a pensar exatamente como ele. Elas são formadas, por isso formação espiritual. A duração de uma sessão é de 1 hora e começa com uma introdução, louvor e oração, tema, aplicação e atividades finais. Desvios do formato não são permitidos. Além disso, os membros não têm permissão para trocar de grupos celulares e murmurações e críticas não são permitidas. Unidade de pensamento, sentimentos e compromissos são buscados. Os discípulos na visão celular não podem operar independentemente de seu líder. A unidade é o símbolo da maturidade. Isso foi retirado do manual deles. Foi retirado do manual deles. Então, você não pode pensar por si mesmo. Você tem que se alinhar ao grupo, especialmente àquilo que foi ensinado pelo coach. Eu me manteria a quilômetros de distância desse coach. E de novo, isso soa tão bom para as pessoas. Elas vão para uma célula perto da casa delas. A igreja também tem uma célula. Ah, vamos na célula na minha casa. Você tem que ficar esperto com isso. É uma sessão de confissão ao coach. E o problema é que parece maravilhoso estar em um grupo, porque as pessoas querem se ajudar. Elas querem estar juntas. Elas querem experimentar algo espiritual. Uma experiência espiritual. Modelos para o sucesso. Declare que o sucesso é seu. Esse é o poder do pensamento positivo. Persevere, sonhe, visualize. Esse poder do pensamento positivo é promovido pelo Donald Trump. Sim. Não foi aquele... Norman Vincent Peale? Sim. E ele não é maçom de 33º grau? Ele foi um jesuíta infiltrado. Ele era treinado em jesuitismo. Obediência e respeito pela liderança é fundamental. Martin, eu também digo que a gente deve respeitar a liderança. Com certeza. Mas a partir do momento que a liderança começa a te desviar da verdade, ao invés de levá-lo à palavra de Deus, você deve repreender a liderança e dizer por que ela está errada. Sim, você não pode ficar quieto apenas pelo bem de todos. O líder buscará conselho de seus superiores treinados na igreja e a confiança de seus discípulos. Além disso, os discípulos devem ser encorajados a fazerem confidência ao líder com relação aos seus problemas. Ou seja, tem que se confessar a ele. Exatamente como o sistema católico. É uma infiltração. Veja, eu não sou contra você pedir conselho a alguém quando você tem um problema. Mas os melhores conselhos vêm quando você está ajoelhado. E veja, o problema é como você disse. Você tem essas estruturas na igreja também. Mas tem um jeito certo de se fazer isso. Isso é jesuítico. Isso é jesuíta. E aí você tem o modelo de 12 em volta de um. Isso é Rosa Cruz. É o ocultismo. Porque é um modelo baseado supostamente no cristianismo. Mas eles pervertem o cristianismo. Jesus levou 3 anos e meio para treinar os 12, e por isso as células utilizam o conceito de 12 em torno de 1. Jesus não escolheu 13, mas 12. Com times de 12, nós começamos a restaurar o altar de Deus no mundo. O quê? Martin, o que é isso? O segredo está no número 12.
O modelo de 12 sempre tem estado no coração de Deus, e esse número simboliza o governo e a autoridade. Hoje nós parece que temos um Papa na Terra, seu conselheiro espiritual, ou o seu pequeno Papa. Pois é. Lá na nossa escola, Martin, tínhamos 7 estudantes, certo? Eu acho que eu nunca vou querer fazer turmas de 12. Pois é, e nem de 13, 11 ou 14, enfim. Mas ainda que aconteça surgir uma turma de 12, não se preocupe, nós vamos focar na Bíblia e na oração. Na verdade, não importa o número de pessoas. Sim, não faz parte dos nossos princípios ter um número formado de 12 igual eles. Não, porque não existe uma fórmula mágica. O nosso foco é a Bíblia, não esse monte de bobaginha aí. Tanto faz o número. O que importa é o estudo. Bom, mas vamos nos assegurar que eles de fato seguem esse tipo de prática. Aqui nós temos um documento da Irmandade da Rosa Cruz. Tiramos da própria página deles. E eles dizem claramente que 12 é o símbolo do zodíaco, que envolve o nosso sistema solar. Também existem 12 semitons na música e 12 apóstolos que se reuniam em volta de Cristo. E ainda há outros exemplos desse agrupamento de 12 em volta de um. A Ordem de Rosa Cruz é, portanto, também composta de 12 irmãos e um 13º. Está aí, Martin. Ocultistas falando. É incrível como eles infiltram mesmo. E as pessoas nem percebem. Certo, vamos continuar com o que dizem no manual deles. Vamos lá. Um mentor é descrito como alguém com uma comissão sacerdotal, que é misericordioso, compassivo, aprovado e santo. Ora, a Bíblia diz que ninguém é santo, ninguém. Então, chamar o Papa de Santo Padre é a blasfêmia das blasfêmias. Então, Martin, isso é horrendo, é algo abominável. Temos apenas um sacerdote. Apenas um. Não existe sacerdote algum aqui nessa terra. Hoje em dia não se sacrifica mais nada. Isso porque o verdadeiro sacrifício já foi feito em Jesus. Os textos mencionados incluem passagens do Evangelho de João e do livro de Hebreus, que referem-se a Jesus e ao ministério do sumo sacerdote, que tipificaram o ministério de Jesus. Interessante. Mas a questão é que o antítipo já veio, só que eles estão trazendo de volta o tipo. Eles estão trazendo o tipo de volta, isso é o catolicismo. Entre os muitos aspectos positivos, grande ênfase é colocada no jejum, nos dons do Espírito, como o dom da cura, da profecia, poder, milagres, línguas, mas, é claro, excluindo a função do Espírito Santo na convicção do pecado, justiça e julgamento. Eles ignoram essas coisas, né? E veja, eles mesmos escreveram isso. O estudante também é informado que Paulo gastou a maior parte do seu tempo orando em línguas estranhas. Que coisa ridícula! A Bíblia é clara em dizer que eram línguas estrangeiras. Paulo disse, eu agradeço a Deus porque falo mais línguas do que vocês todos. E isso porque Paulo falava na língua nativa daqueles a quem ele estava se dirigindo. Esse pessoal perverte completamente a Bíblia. É inacreditável. Muito bem. Exercícios espirituais versus fé. Exegeses contra exegeses. Exegeses é quando você acrescenta algo na palavra. Exegese é quando você estuda o que a palavra realmente está dizendo. Então, exegeses contra exegese. As duas coisas são opostas. A exegese visa extrair da palavra aquilo que Deus colocou ali. Inácio de Loyola entendia mais do que qualquer outro líder de homens que o precedeu, e aliás, isso aqui foi retirado de Boomer, professor da Universidade de Bonn, os jesuítas. Vamos lá. Inácio de Loyola entendia mais do que qualquer outro líder de homens que vieram antes dele que a melhor maneira de convencer um homem de um certo ideal é tornar-se o mestre de sua imaginação. Nós inserimos nele forças espirituais que são muito difíceis de eliminar posteriormente. Isso soa como possessão demoníaca para mim. Sim, eles invocam um demônio dentro daquela pessoa. Correto? Martin, todo
mundo que pratica formação espiritual está, de um jeito ou de outro, sendo possuído por demônios. Infelizmente é isso daí. E nós vimos como eles conseguem infiltrar igrejas através das células. Isso é mais duradouro do que todos os melhores princípios e doutrinas. Livre-se das doutrinas, eles dizem isso o tempo todo. Essas forças podem vir de novo à superfície, algumas vezes anos depois, sem nem mesmo terem sido mencionadas, e tornarem-se tão imperativas que a força de vontade do indivíduo será incapaz de opor-se, seguindo assim o impulso irresistível dessas forças. Ou seja, a pessoa vira um zumbi. Não é à toa que fazem tantos filmes de zumbi hoje. A humanidade está sendo zombificada por meio desses exercícios espirituais. Sem falar que esse tema também ensina a imortalidade da alma. Sim. E isso é totalmente ensino jesuíta. Correto? Muito bem, Martin. Um ex-sacerdote do movimento New Age, Will Barron, escreveu o seguinte: esse ritual era muito enganoso. O cristão comum provavelmente não veria nada de objetável nas frases utilizadas. Ainda assim, esse procedimento de meditação era um produto de Satanás, designado a levar as pessoas a aceitarem a voz de demônios mascarados como sendo a voz do Espírito Santo. Não dá para ser mais claro do que isso. É exatamente o que acontece. Muito bem, vamos ouvir o que Martim Lutero tinha a dizer. E em seguida veremos uma citação do Espírito de Profecia. Miqueias 7:5. Não confie num amigo. Não coloque confiança em um guia. Guarde as portas da tua boca daquela que mente em seu seio. Martin, essa advertência serve perfeitamente à formação espiritual e a esses coaches espirituais. Martim Lutero escreveu: o Espírito nunca está mais presente e vivo do que em seus próprios escritos sagrados. Devemos deixar que as Escrituras ocupem o lugar principal e sejam seu intérprete mais verdadeiro, simples e claro. Quero que somente as Escrituras governem, e que não sejam interpretadas de acordo com o meu espírito ou de qualquer outro homem, mas que sejam compreendidas em sua própria luz, percepção, e de acordo com o seu próprio espírito. Isso é o verdadeiro cristianismo. E a verdadeira meditação, a meditação bíblica. Medite na palavra. Leia a Bíblia. Isso não é apagar a cabeça de pensamentos. Mas o que foi que ele disse? Ajuda-me a compreender o que está dizendo, Senhor. Espírito de profecia. Que todos sejam educados a buscar as Escrituras, para estarem constantemente olhando para Jesus e não para agentes humanos como seus guias. A palavra de Deus deve ser o conselheiro do homem. Essa palavra é infinita. Obedecida, ela nos guiará por caminhos seguros e confiáveis. Mas a palavra diluída por dispositivos humanos e imaginações não é um guia seguro. Martin, isso é totalmente oposto do que as igrejas estão ensinando hoje. E está aquilo que acabamos de ver. Não beberam vinho. Mais uma citação. Deus quer fazer algo por cada um de nós. Esse trabalho é individual, um trabalho pessoal. E não um guruzinho espiritual que quer enfiar na sua cabeça ideias distorcidas que vieram dos jesuítas. É uma obra pessoal. Estudantes, não dependam de seus professores para formar seu caráter. Formar o caráter. Formação espiritual. Pelo amor de Cristo, formem seus próprios caracteres individualmente. Não pensem que precisam estar sempre com seus professores para serem trabalhadores sólidos. Isso é o completo oposto da filosofia deles. Mais uma. Por estas palavras, Cristo quis dizer que nenhum homem deve colocar seu interesse espiritual sobre outro homem, como se fosse uma criança guiada por um pai terreno. Isso tem encorajado um espírito a desejar uma superioridade eclesiástica. Não pense diferente de mim. No manual deles, dizia até mesmo que não poderia haver debate sobre o que estava sendo dito. Não exponha sua opinião aos outros. Diga só a mim. Ora, por favor. Eu fico bravo com isso. Será que posso chamar isso de indignação santa? Espero que sim. Isso sempre resultou em prejuízo dos homens que têm sido confiados e chamados de pai. Isso confunde o senso de santidade das prerrogativas de Deus. E aqui embaixo temos mais uma, veja.
Como em eras anteriores, as verdades especiais para esse tempo são encontradas não com as autoridades eclesiásticas, mas com homens e mulheres que não são muito instruídos ou sábios demais para acreditar na palavra de Deus. Martin, eu não quero me tornar tão sábio que comece a não acreditar na palavra de Deus. Quero acreditar nela, de Gênesis a Apocalipse, e caso eu não esteja conforme essa palavra, que o Espírito Santo me ajude a entender aonde estou errado. Vamos terminar com alguns versos bíblicos. Salmos 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Que verso maravilhoso! Vamos deixar que Deus nos guie por meio da palavra dele. Sim, eu posso assistir palestras e sermões. Eu posso ouvir a opinião dos outros. Mas se discordarem da palavra de Deus, corra. Sim, principalmente quando você não pode ter a sua própria opinião. Exato. Aí, caia fora. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deixe que a palavra de Deus seja o teu guia, que possamos dar ouvidos a apenas aquilo que está em harmonia com a palavra de Deus. Eu acho que podemos terminar aqui o nosso primeiro episódio sobre este assunto, porque, infelizmente, a coisa vai ficar ainda pior. Infelizmente. Tem muito mais ainda, que a gente vai mostrar em outro episódio. Vamos orar então. Querido Pai, o engano está correndo solto por aí, com essa formação espiritual de Inácio de Loyola. Esta coisa saiu das profundezas do inferno e tem infiltrado toda a comunidade cristã pelo mundo. Não apenas a comunidade cristã, mas o mundo inteiro. E isso vai culminar na unidade eclesiástica baseada na experiência ao invés da palavra de Deus. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento sobre todas as coisas, dá-nos a verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.